Começando um novo canal teórico, agradecendo a doutora Fábia, Lisboa, excelente médica. O ano passado ela fez uma apresentação sobre sífilis e novamente ela traz casos que vão acrescentar a nossa leitura e a nossa ciência. Trabalha na Covig e eu fico muito grato com a presença dela aqui hoje. Obrigada. Então, eu quero agradecer pelo convite. É bom estar com vocês de novo, né? A gente esteve junto falando sobre as ISTs de um modo geral, aí ficou o desejo da gente aprofundar na questão da sífilis. Eu não sou doutora em sífilis, não. Mas a gente vem estudando, né? Como eu faço parte da assessoria de IST/AIDS e hepatites virais, a gente vai estudando, discutindo com a rede, conversando e tentando dar um apoio técnico nesse sentido. E isso que o Dr. Jefferson fala sobre o pensar sifiliticamente, quando eu estava fazendo a minha graduação, eu também ouvi isso, né? As pessoas que trabalham com as ISTs, os professores de um modo geral, costumam sempre lembrar dessa frase que é muito antiga. Não deixe de pensar sifiliticamente. Porque, às vezes, pode não ser um momento que está tão em moda, com uma prevalência tão alta, tão importante, mas se a gente não pensar a gente não vai pedir, por exemplo, um exame, né? E que pode nos ajudar. Então, eu sei que a neurologia usa muito de pedir o VDRL também. A gente tem os quadros de demência. Quem não teve oportunidade de assistir ainda, então fica a dica, um filme chamado Heleno. O Heleno foi um jogador de futebol do Botafogo. É um filme nacional que o Rodrigo Santoro que faz o papel dele. E ele, no fim, né, da carreira, da vida, ele tem um quadro neurológico e foi por conta da sífilis. O filme não dá tanta ênfase para a questão da sífilis, mas é interessante a gente observar porque foi o caso, né, da vida real dele, tá? Então, o que eu trouxe para a gente hoje é muito assim, num processo de discussão, a gente ir trocando. Eu não vou dar aula de sífilis, a gente já encontrei com algumas pessoas, então a gente vai na discussão, atualizando, tirando as dúvidas, e vocês fiquem à vontade para trazer os casos também, tá? Queria só dar uma passadinha rapidinho nos nomes para eu não esquecer. Vinícius, Cárita, Stephanie, Mariana, Vanesca, Marília, tá? Pra gente poder ir se falando assim pelo nome. Se eu esquecer, aí eu falo com vocês. Essa lousazinha, esse quadro, porque tem algumas coisas que eu coloquei na forma de múltipla escolha, para vocês pensarem, colocar e a gente dar uma olhada o que o grupo está pensando. Então, eu queria começar com vocês com essa pergunta que foi feita por uma enfermeira da saúde da família. A gente estava conversando um pouco sobre sífilis, e ela fez essa pergunta pensando na maternidade. Então, a situação que eu vou cuidar agora, como é que vai ser ela na maternidade? O que eles vão dizer? Então, se eu tiver uma gestante que no ano passado, a gente está em 2022, 2021, teve exame não reagente para sífilis, nesse ano agora, ela é gestante de novo, com resultado positivo para sífilis. Se eu tratar com uma dose única de 2.400.000 de penicilina benzatina, não vão dizer que tratamos de forma inadequada e tratar a criança como sífilis congênita? O que vocês acham que o pessoal da maternidade vai dizer? Fala, Vanesca. Que foi inadequado e vai tratar como sífilis congênita. Mas você acha que eles deveriam dizer isso? Recente, né? Isso. Então, a ideia é essa, né? Seria um caso recente. A gente poderia colocar nessa classificação da sífilis recente e sífilis tardia pelo tempo. Quando vocês estão na saúde da família, tem esse vínculo, é possível, às vezes, ter esse detalhamento. Quando que foi o último exame? O que aconteceu de lá para cá? E aí você pega o caso quando de fato a infecção aconteceu. Não é fácil saber se é recente ou se é tardia, se tem menos de um ano, mais de um ano. Ainda mais se depois começa a ser uma possibilidade de reinfecção pela sífilis, aí é difícil mesmo. Mas nesse caso, era para estar ok. Quando eu fui levar essa pergunta para a maternidade, de fato os colegas falaram que iriam considerar inadequado e tratar como sífilis congênita. Mas sabe por quê, gente? Não estava claro para eles, para alguns dos colegas, a classificação da sífilis, que tem sífilis recente e tardia, como é que trata, como é que não trata. Então, às vezes a gente acha que todo mundo está sabendo, está atualizado com o protocolo e não está. Então, esse daqui
é o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para atenção integral às pessoas com IST. Ele é de 2020. Em 2021, saiu um documento da Conitec, que é uma comissão nacional, propondo algumas atualizações dele, que não saiu assim, na forma de publicação, nem impressa, nem digital, com as atualizações. E uma delas eu vou trazer para vocês, que é muito importante ao longo da nossa conversa. E as questões que estão no protocolo, eu já mostrei para vocês, né? Reforçando esse fluxograma de mesa, todo esse passo a passo, fluxograma, conduta, tratamento para as IST estão aqui, então sífilis também está aqui, tá? Nesse fluxograma de mesa. Então, beleza, a gente não quer que, se a gente tratar lá na saúde da família uma situação dessas, com dose única, que seja considerado sífilis congênita na maternidade, porque não é para ser. É para ser considerado uma criança exposta a sífilis materna. O protocolo agora traz esse termo. A mãe teve sífilis, mas foi tratada. O bebê dela é uma criança exposta a sífilis materna, mas não significa que seja uma criança com sífilis congênita. E aí, dá uma olhada. Lesão única, limpa, ali em pênis, ali em cima, na próxima entrada vaginal, é aqui embaixo na língua. Primeira pergunta aí para vocês, para a gente ter uma tarde bem acordada e animada. Como é que é o nome da lesão clínica característica da sífilis primária, gente? Letra A, cancro mole, letra B, cancro duro, letra C, condiloma plano e letra D, sifílides palmoplantares. Escreve aí no quadro de vocês, para a gente ver se tem uma unanimidade do grupo. Ó, vou voltar na lesão. Foi todo mundo? Tá. Então eu tive duas respostas A e as outras respostas B. A A é cancro mole, a B é cancro duro. Vamos lá. A resposta é B, é o cancro duro. O nome, né, às vezes engana, você sabe que é uma ferida única, é cancro, mas é mole ou é duro? Mas eu coloquei essa questão ali, não porque, assim, aquela ideia de decorar, mas porque essa classificação, por exemplo, é um erro enorme, inclusive na ficha de notificação. Eu não sei se da outra vez eu comentei com vocês, mas as pessoas chamam de sífilis primária, às vezes, o fato de ser a primeira vez que uma pessoa está tendo sífilis na vida. Chama de sífilis terciária. E isso, gente, esse ano eu ouvi de uma pessoa médica. Sífilis terciária como sendo assim, quando uma pessoa já teve sífilis várias vezes na vida. E não é. Então a gente tem que ter claro essa conceituação, tá? Então é isso, ó. Sífilis recente tardia, como a colega falou. Recente até 1 ano, tardia mais de 1 ano da infecção. Dentro desse período até 1 ano, a pessoa, se não tratar, ela pode passar por alguns estágios clínicos. Essa é a sacada. Para a gente chamar de primária, tem que ter o cancro duro. É a lesão característica. Aí o paciente fala para você, há 5 meses atrás eu tive uma ferida no pênis. Há 5 meses, hoje não tem. Então não pensa como primária. Você pode pensar como recente. Entendeu a ideia? Se o cancro foi há 5 meses atrás, tá nesse período de até 1 ano da infecção. Beleza, mas não chama de primária, porque naquele momento ali com você, ela não tem cancro. Aí não tratou, o cancro some e pode aparecer as lesões características dessa fase secundária, que principalmente são as lesões cutâneo-mucosas. E aquela muito comum, que parece rápido na internet, que são as manchas e as pápulas na palma da mão e na planta do pé. Vocês já viram? Essas manchas é só na palma da mão, na planta do pé, ou você pode achar aqui em outras partes? Pode, no tronco, nos membros, mas é que essa palma da mão e planta do pé, quem vê aquela coisa que fica marcada, eu tive a oportunidade de ver. Então é característico, mas não é só nesse local, tá? E a gente diz assim, não coça, ajuda a fazer diagnóstico diferencial se coçar. Gente, cuidado, porque pode coçar. Se a pessoa tem aquela lesão, a mancha, a pápula, ali tem presença de treponema. Então ela pode fazer liberação de histamina
e pode coçar. Aí me mandaram uma foto. A médica, a colega do consultório na rua, estava de férias. A pessoa foi lá falando, assim, na história dela, né? Da trabalhadora do sexo. E já tinha tido sífilis em outros momentos. Falou assim, eu conheço. Minha sífilis está ativa. E mostrou pro pessoal, pro colega enfermeiro. Aí eles me mandaram a foto. Quando eu olhei a foto, parecia ser urticária. Aquela coisa maior, avermelhada. Você sentia, né? Eu olhava, era alta. Aí eu perguntei assim, tá coçando? Tá. Vocês fizeram algum medicamento para alergia, para parar? Não fizemos não, porque ela só fala que é sífilis, sífilis, sífilis e que tem que tratar a sífilis. Falei, bem, é melhor a gente conversar e ver de perto, né? Quando foi no dia seguinte que eu a vi, já não estava mais daquela forma. Ela tinha coçado, então por isso que apareceu a forma, umas placas que pareciam até uma urticária. Mas no dia que eu a vi, você tinha aquelas manchas menores, pápulas, meio avermelhada, amarronzada. Não adiantava fazer teste rápido para ela, porque o teste rápido da sífilis é treponêmico e o anticorpo vai se manter e ela tinha história de sífilis. Gente, estava com uma clínica na minha frente com história epidemiológica importante, né? Sexo com parcerias várias, sem preservativo. Fiz o tratamento dela. Aí, fiz o tratamento e pedi VDRL. Não estou abrindo mão, esquecendo do VDRL, que ele é importante para a gente fazer segmento. Quando veio o VDRL, a gente correu atrás na mesma semana para ter o resultado. 1 para 256. Aí, esse é um outro erro que às vezes acontece. O VDRL alto, ele frequentemente aparece numa sífilis recente. Mas não é sinônimo de fase secundária. Aí a pessoa pega um VDRL alto e o paciente não tem sintoma nenhum, marca secundária na classificação, lá na ficha de notificação. A classificação seria latente. Uma pessoa que tem um VDRL alto, mas que não tem sintoma nenhum, marca latente sem erro, gente. Tá? A classificação. E estou dizendo isso porque vem muita ficha de notificação errada ainda. Ainda está faltando essa compreensão. E se eu estiver falando, se vocês não estiverem entendendo, me pergunta e fala para a gente explicar melhor, tá? Bem, aí não tratou, o tempo vai passar, mais de 1 ano de infecção, continua sem sintoma, latente. Algumas pessoas que têm estudos que falam que pode ser até 30% fariam a sífilis terciária, grave. Lesão cutânea, caráter destrutivo, lesões ósseas, cardiovasculares, neurológicas, quadros graves. Aí outro dia mandaram uma ficha de notificação pra gente, colocou terciária. E na observação colocou que tinha um quadro oftalmológico. Aí a gente entrou em contato para saber assim, conversou com o oftalmologista, ele está entendendo que esse quadro é por sífilis? Porque senão também pode ser uma lesão oftalmológica que não é pela sífilis. Mas como está acontecendo ao mesmo tempo que a sífilis, aí pensa, é terciário. Nesses casos, às vezes, é preciso conversar, né, com outro profissional. Por exemplo, uma lesão cardiovascular. Aí que tal? Aortite. Uma lesão que você pensa... Você está lembrando, cara, sífilis pode dar. Pediu o exame, está numa situação de positividade do exame. Mas às vezes vale a pena conversar com um especialista para entender se ele está achando que aquele quadro cardiovascular é de sífilis. Então, sífilis terciária tem essa complexidade. Não é porque a pessoa já teve sífilis várias vezes, tá bom? E eu estou dizendo isso para vocês porque eu já ouvi isso, as pessoas classificando dessa forma. E aí, essa é a imagem, né? Daquilo que eu falei das lesões em palma da mão, planta do pé. Que é a mais comum, mas não precisa ser só aí não. Depois vocês podem olhar com calma aquele quadrinho que eu mostrei ali, tem mais sintomas de fase secundária também, linfadenomegalia, outras coisas que podem aparecer, tá? Latente, sem sintoma nenhum, pode ser recente, até 1 ano da exposição, ou tardia, mais de 1 ano da exposição. E 35% das pessoas poderiam progredir para uma cura espontânea. 35% ficar naquele estado de latência. Não trata e vai ficando latente. E pode passar. A chance da transmissão, quanto mais tempo tem, pode até ser menor. E aí a gente vê aqueles casais, às vezes, que a mulher é 1 para 2, 1 para 4, de uma infecção que você não sabe quanto tempo tem, e quando você chama o parceiro dela, ele é negativo. Pode acontecer. Porque pode ser uma sífilis antiga dela, que ela nunca tratou.
E aí a chance da transmissão é menor. Isso é importante a gente saber porque o parceiro fica meio chateado, né? Mas por que ela é positiva e eu não sou? Aí começa uma desconfiança, né? Então a gente tem que entender para poder explicar para ele que isso poderia ser possível. Ela pode ter uma sífilis de muito tempo que ela nem sabia, tá? E 30% as gestantes podem progredir para uma sífilis terciária. Bem, a gente não sabe quem é que está em qual percentual. Quem, por exemplo, poderia progredir para uma cura espontânea. Então vamos pensar assim. O rapaz vai lá, o homem vai lá para o atendimento com vocês. O teste rápido deu positivo. Aí vocês pediram o VDRL dele, veio 1 para 1. Aquele VDRL baixinho que deixa aquela dúvida. E aí quando você começa a conversar com ele, não tem história de sífilis, nunca tive, nunca me tratou. Vamos tratar, né, gente? A gente não sabe quanto tempo tem isso, de quanto tempo é. Será que ele é uma pessoa que progrediu como os estudos mostram para cura, ou será que ele é uma pessoa que pode vir a desenvolver uma sífilis terciária? Eu não vou esperar para ver. Então a nossa recomendação é sempre tratar se você não tem uma história de tratamento, tá? Vamos para essa agora então. Por enquanto é só casinho assim simples, só para a gente tirar umas dúvidas. Aí daqui a pouco eu vou colocar um caso mais consistente da rede para a gente pensar junto, tá? Então essa aqui é a Laura, chegou lá na unidade básica com vocês, ou numa unidade de saúde da família, com o teste de gravidez já positivo para iniciar o pré-natal. A enfermeira, a Joana, iniciou o atendimento dela, fez aconselhamento, realizou os testes rápidos para HIV, sífilis, hepatite B e C na gestante. O teste rápido para sífilis deu reagente. Ela não tem sintoma, não tem história de sífilis. E aí, como é que vocês procederiam com o tratamento da Laura? Letra A. Encaminhariam para realizar a penicilina benzatina no serviço de referência, porque lá na unidade não faz. Letra B. Aguardaria o resultado do VDRL para iniciar o tratamento. Letra C. Aplicaria benzatina no mesmo dia. E letra D. Aplicaria a benzatina no mesmo dia e coletar o quanto antes a amostra para o VDRL. Qual a opinião de vocês? Esperar as meninas. Então, foi 100% de D dessa vez, hein, gente? Resposta D. Mas eu fiz uma pegada aqui para vocês, que era assim, poxa, a C começa a penicilina, né, a benzatina. A D faz a benzatina e coleta logo o VDRL. Só coloquei isso pra gente dar ênfase assim, não joga fora o VDRL. Às vezes os colegas, por uma questão de, não tem problema com o VDRL demora resultado, não sai, não sei o quê. E aí eu percebo os colegas, e tenho ouvido um pouco isso, de pessoas da saúde da família, que ficam muito focadas só no teste rápido. E trata o teste rápido. Claro. Isso, o que o protocolo diz? Que a gente faz uma dose única de 2.400 para ele. É uma chamada dose presumível, porque ele é parceiro de uma pessoa com a sífilis. Isso vale para as ISTs de um modo geral. Se vocês forem dar uma olhadinha no protocolo, no fluxograma, vai estar dizendo, por exemplo, uma pessoa não gestante. Eu não sou gestante. Aí fiz agora um diagnóstico de sífilis. As minhas parcerias sexuais dos últimos 90 dias, dos 3 meses, seriam pessoas a serem convidadas para poder fazer exame, testagem, e mesmo negativas teria a recomendação de fazer uma dose única 2.400. Então o parceiro dela também, tá? E se vocês fizerem preencher, por exemplo, a ficha de gestante, ficha de notificação, pergunta se o parceiro foi tratado. Aí você vai colocar 2.400. Pode colocar numa observação pra gente assim, que aquela dose foi porque ele foi negativo, então foi a dose única por ele ser o contato. Porque esse tipo de detalhe não tem na ficha, sabe? Então, às vezes, vale a pena, se puder, fazer a observação, escrever, fica mais claro. Fala. O parceiro, você tá vendo? Isso. A pergunta da Vanesca é, essa paciente, por exemplo, a Laura, veio e fez esse retrato. Quando chamou o parceiro dela foi negativo no teste rápido.
Então, o que a gente faz com ele? Nada? Manda ele embora? Não. Ele tem indicação pelo protocolo. Ele é primeiro, sim, ele seria o contactante. Mas, nesse caso, mais ainda, como gestante, o capítulo específico fala que o parceiro recebe uma dose presumível de 2.400. Se esse parceiro estivesse numa janela imunológica, se esse parceiro estivesse numa situação, ele pudesse até ainda positivar, né, correria o risco dele reinfectá-la. E a gente está preocupado também para não ter transmissão vertical. Então, hoje, o grupo dos estudiosos do consenso coloca no protocolo a gente fazer uma dose única para ele, se ele for negativo. Se ele for positivo, aí a gente vai avaliar a sífilis e conduzir a questão da sífilis para ele. A gente pede o VDRL dele, pode ser que ele venha a fazer 7.200.000 também de penicilina, tá? Mas aí, isso de acordo com o resultado do exame dele. Então, como eu estava dizendo para vocês, a resposta é D, para enfatizar a importância. A gente precisa do VDRL, gente. Tanto para fazer segmento, comparação. Hoje era quanto? 1:2? Porque a Laura é gestante, ela vai chegar na maternidade. Quem está lá na maternidade, tanto o pessoal da obstetrícia como o pessoal da neonato, da pediatria, vai tomar alguma decisão lá. E precisa olhar para o que a gente está comunicando. Por isso é importante também a gente preencher bem o cartão de pré-natal para a gente comunicar bem, para os colegas poderem tomar uma decisão. É muito difícil quando a gente investiga casos de sífilis congênita, gente, e que a gente vai olhar para o pré-natal, tem um VDRL, por exemplo. Olha a situação que a gente teve aqui, nossa, em Niterói. A jovem adolescente, 16 anos, gestante, ela precisava ficar tomando conta do irmãozinho, aquela coisa, a mãe trabalhando fora, e ela começa a fazer o pré-natal. Quando a gente vai investigar a situação, ela foi a 11 consultas de pré-natal e ela não tem nenhum VDRL. Aí eu fui conversar com a equipe falou assim, mas ela não podia vir no dia que marcava para coletar o VDRL. Essa jovem adolescente teve presente na unidade, né, gente? Agora, como é que a gente cria aquelas brechas de cuidado? Porque você vai falar para mim assim, Fábio, mas olha só, paciência, né? O sangue sai 8 a 9h30, 9h30 vai embora, não tem como. Então, eu digo para vocês, a gente precisa criar brechas, se comunicar, falar. Eu conversei com o pessoal dos nossos laboratórios para falar sobre situações de exceção. É vulnerabilidade, a gente precisa se comunicar, eles vão receber a amostra, por exemplo, à tarde. Se for situação desse tipo, a gente corre atrás, se vocês falarem com a gente, para a gente buscar um motoboy que possa buscar essa amostra. Mas é uma situação que não dá para passar uma gestação de uma menina de 16 anos, que foi a 11 consultas e não coletou um VDRL, gente. Dá pra gente aceitar isso? Dá, né? E aí a equipe da maternidade... Oi? Eu nem estudei o restante do pré-natal, mas estava olhando essa questão do VDRL, mas se imagina. E aí, quando chegou lá na maternidade, por mais que você olhe assim, tratamento adequado, dentro daquilo que está no protocolo, que é um tratamento adequado, ela recebeu 3 doses, penicilina benzatina, no tempo adequado, com o intervalo adequado. Só que aí ela chega na maternidade, ela ainda tem um VDRL. Eu não lembro se era 1:2 ou se era 1:4. Era um VDRL baixo, ela ainda tinha. O RN também tinha um VDRL. Não era maior do que o dela, mas tinha também. Aí a equipe da maternidade olha para aquilo e fica assim, o que a gente faz com isso, né? Como é que era no pré-natal para comparar? Então fica muito difícil a investigação, a tomada de decisão. Às vezes na maternidade eles fazem para mais. Interna a criança, faz 10 dias de penicilina cristalina, mas a gente avalia, investiga, conversa e às vezes o caso não vai para o sistema, como sífilis congênita, dependendo da investigação. Mas o que o pediatra tinha que fazer, achava que tinha que fazer, ele fez já, né? Isso. VDRL, que a gente fala, né, do binômio, pareado. Mãe e RN. Aí, você precisa comparar aquele ali com o pré-natal. Então, exemplo comum que já teve mais de uma situação, porque pega sempre assim, o VDRL baixo. A mulher era 1:4 no pré-natal, tratou corretamente. Aí caiu 1:2. Aí ela ficou mantendo 1:2, 1:2 às vezes, no negativo, gente.
Chegou na maternidade, ela era 1:4. Isso significa que ela era uma diluição, né? Uma só acima do 1:2. Não é para a maternidade considerar isso inadequado e tratar essa criança. Porque eu estou falando de uma diluição só dessa mãe. O protocolo fala que 2 diluições acima de 2, no título, se subir, isso sugere para a gente uma reinfecção ou uma reativação e necessidade de retratar. Agora, 1:2 e 1:4, o que os especialistas falam? Que pode estar dependendo do olho técnico de quem lê o VDRL. Eu sou técnica de laboratório, Zé é técnico de laboratório. Uma mesma amostra, ele lê 1:2, eu leio 1:4. Uma diluição só de diferença, não dá para a gente garantir que seja reinfecção. É a partir de 2 diluições. Não. O RL também influencia. O que o protocolo, o que a definição de caso diz pra gente? Se o RL for 2 diluições acima do que o da mãe, vamos dar um exemplo, mãe 1:4, né? 1:4, 1:8, 1:16. Se o RL for 1:16 ou acima disso, aí não tem conversa. Isso fecha critério de sífilis congênita. É. Já tive, já. A gente já teve caso assim, isso. Bebê 2 amostras. Se a mãe é 1:4 e o RN for 1:8, ele é uma só acima do que o da mãe. Não é pro Zé fechar congênita, botar na cristalina e tudo mais. Ah, sim, mas assim, não é que pode, é um protocolo, tá? Vou voltar sempre assim, tá no protocolo. O que você faz pro bebê de acordo com a situação materna e a situação dele. Então, pelo fato dele ter o VDRL positivo, nessa situação tem a indicação de uma dose de penicilina benzatina única para ele. Tá? Eu não vou entrar tão em detalhe no tratamento do RN, mas só para a gente entender isso, tá? Não seria o caso de considerar congênita pelo fato dele ter um VDRL reagente. Eu preciso olhar muito, no caso da sífilis, para a história do pré-natal. Então, quando a maternidade às vezes fala comigo, liga com a colega pediatra para a gente discutir um caso, a gente pensa isso e olha para isso. E eles agora já estão muito acostumados. Tem que olhar para a história obstétrica, para a história do pré-natal, para poder tomar a decisão. Eles olham para a criança também? Olha, não, eu quero fazer exame, eu acho que esse bebê precisa e tudo, mas não pode desconsiderar a história do pré-natal. E a gente quer cada vez mais isso, para a gente se comunicar bem. Porque o pessoal que está lá na atenção básica está dando o máximo, procurando fazer também o trabalho que tem que ser feito para prevenir. Então, quem está na maternidade também precisa levar isso em consideração. Sabe um pouquinho isso. Não dá para vocês passarem uma fase para essas maternidades particulares para pedir o VDR da mãe quando entra, que ninguém pede. Para cumprir, na verdade, o protocolo, né? O protocolo, quer dizer, todo mundo faz, ninguém faz. Ninguém não, vou botar aí. Não, é importante que o Zé Mário está trazendo isso para a gente, porque de repente, via o próprio Estado, né, fazer contato com a sociedade de ginecologia e obstetrícia do Estado, que pode disparar de fato para os médicos, né, para poder fazer isso, porque é difícil, não é o mesmo tipo de rotina que a gente tem na maternidade pública, né? É uma boa, Zé. Então, olha só, a resposta foi a letra D, e aquele quadrinho ali, vocês veem que eu escrevi Conitec. Aquele quadro não é o quadro que vai estar nesse protocolo, é o atualizado, a sugestão desse documento que é do ano de 2021. O que mudou? Qual é a sugestão? Está aqui no rodapé. Então, aqui em cima está falando do tratamento, de acordo com se é recente, tardia ou a neurosífilis. O esquema terapêutico, já há um tempo, desde 2015, a gente não tem mais aquela dose de 4.800.000, que era 2.400 hoje e 2.400 uma semana depois. Não tem mais. Vocês vão falar, Fábio, mas tem na ficha de notificação. Tem. Porque o Ministério da Saúde não atualizou a ficha de notificação e aí continua aparecendo lá. Mas não tem mais em termos de recomendação de protocolo, tá? Então, se for sífilis recente,
primária, secundária, ou sem sintoma nenhum, mas for recente, 2.400.000 em dose única. E se for tardia, 7.200.000 no total, dividido, né, 2.400 a cada semana. A neurosífilis é diferente, porque aí tem que ser a cristalina, não vou entrar nesse detalhe aqui. O alternativo, nesse protocolo já há um tempo, não tem mais eritromicina como era antes. Alguns colegas às vezes querem fazer azitromicina. Não é o que está aqui. O nosso protocolo atual só fala em doxiciclina, se for sífilis recente ou tardia. Não é o caso da neurosífilis, mas na recente tardia é doxiciclina. E gestante não pode tomar doxiciclina. O que a gente faz, Fábio, para gestante que tem uma alergia, né, a penicilina? Então, o protocolo ele fala muito sutil da gente poder fazer ceftriaxona para ela. Mas a gente não vai passar a barreira placentária e aí não seria um tratamento adequado para a gente prevenir a sífilis congênita. Entraria como sífilis congênita. Se ela não for tratada, Zé, a mãe, como penicilina benzatina, não pode considerar tratamento adequado do RN, independente de qualquer outra coisa. Ele entraria, seria conduzido como sífilis congênita. E a última coluna fala sobre o segmento. Então, para gestante, teste treponêmico trimestral em não gestantes e em gestantes mensal. E a gente não pode esquecer disso. Um dos casinhos que eu trouxe para a gente ver com mais detalhe vai mostrar como que é importante, às vezes, assim, essa coisa de ter mensal. Aí você vai falar assim, pô, Fábio, mas você está falando de uma coisa que na prática não acontece, né? Senti na tua cara, Vanessa. Você só está falando uma coisa que não acontece, né? Isso. E eu digo, ó, eu vou falar para vocês, uma luta nossa, eu comecei a trabalhar no IST, na área específica de ST/AIDS, em 2009. A gente tinha um GT, que a gente ainda tem de vez em quando para discutir casos de transmissão. Naquela época era GT só de sífilis congênita, não era transmissão vertical como um todo. E sempre se falava, isso é um problema. VDRL demora, é um problema. A gente estabeleceu uma estratégia. De repente vocês já se depararam com ela. O laboratório notifica para a gente e aí a gente notifica para a unidade por e-mail. Recebemos o VDRL, notificação do laboratório do VDRL tal, para tentar agilizar a conduta. Porque aí você não tinha impresso, mas a gente já estava te notificando que o resultado da paciente, da Laura, deu tanto. E o que a gente queria para resolver essa situação mesmo era um resultado online, para você lá na unidade poder acessar o resultado dela. Porque o laboratório virava para a gente na reunião e falava assim, olha só, o problema não é a amostra, não é exame parado em bancada. O problema é depois daí. É impressão, disponibilidade na pasta para levar na rota, para chegar na unidade. Tá bom. Quando foi em 2019, no final do ano, começou a implantação de um novo sistema de laboratório aqui no município para poder permitir o acesso ao resultado online. Veio a pandemia, eles foram conseguindo organizar, ampliar, melhorar isso e enviaram as senhas para as unidades. Então, por exemplo, hoje vocês estão em unidades de saúde da família, certo? Aqui do município. Todo mundo. Vocês sabem da existência do Compilab Laudo? Não. Vanesca, Marília, né? Não. Então alguma coisa está errada, não tá? Porque o Compilab Laudo é um sistema de laboratório usado pelos 3 laboratórios da nossa rede, Miguelote Viana, Largo da Batalha e Vizela, no Barreto, em que eles inserem os resultados ali para você acessar lá com senha na unidade o resultado daquele exame. Isso aí já foi na unidade. Então, o Comp, você entrou lá no Compilab e acessou o resultado do exame. Como é que é, Vinícius? É esse o sistema, se você consegue... Então, é bom porque, assim, na verdade é isso também, a gente dá nome para as coisas. Como vocês são residentes aqui no município, é importante vocês saberem como é que acontece aqui, né? Então, aqui, esse sistema que você pode acessar lá, chama Compilab Laudo. Quem ainda não teve essa oportunidade,
conversa internamente, provoca isso para de fato acessar. Eu conversei com uma colega, infectologista, ela estava falando, preocupada com demora de resultado de exame de função renal e hepática. Aí eu falei para ela assim, olha, o resultado do exame está dentro do computador aí na unidade. A questão é você saber desse processo e acessar como é que faz. E ela conversou até com a diretora para ela poder ter acesso a essa senha diretamente, não depender até de nenhuma outra pessoa no processo. Ela, quando atende, ela vai lá, entra e vê se tem o resultado e acessa o resultado do paciente, tá? Então, assim, aproveito para dar uma provocada para vocês verem, tem, não tem, se não tiver, correr atrás para poder ter acesso a esses resultados na unidade. Agora, pode faltar computador, pode faltar internet, vocês podem falar para mim de outras faltas, né, de outros problemas que são possíveis de acontecer também. Bem, qual foi a mudança do documento da Conitec? Aqui está escrito assim, em não gestantes, o intervalo entre as doses não deve ultrapassar 14 dias. Caso isso ocorra, o esquema deve ser reiniciado. Em gestantes, o intervalo entre as doses não deve ultrapassar 7 dias. Caso isso ocorra, o esquema deve ser reiniciado. Então, esse daqui falava que a gente podia aceitar até 14 dias para todo mundo. Gestante e não gestante, sem precisar começar de novo. E no ano passado, 2021, eles soltaram esse documento, teve uma força muito grande na discussão do pessoal de São Paulo, que entendia que para gestante deveria voltar a só aceitar adequado se for 7 dias. Tem divergência de opinião? Tem. Pode ser que daqui a pouco venha um outro protocolo e que aí o grupo de consenso, de assessoria, resolva colocar aceitando os 14. Hoje, se for gestante, vai ser considerado inadequado se passar de 7 dias entre uma dose e outra. Então, por exemplo, no caso que a gente investigou, a pessoa fez a primeira e voltou com 11 dias para fazer a segunda. Aí considerou como segunda, marcou para 7 dias depois e fez a terceira. Por esse documento de 2020, isso estaria adequado. Por esse documento do ano passado da Conitec, está inadequado, porque aí passou de 7 dias, quando ela voltou com 11 dias já para tomar a segunda dose, deveria ter sido considerada a primeira de novo, e aí reiniciava as 3 doses com o período correto, o intervalo correto, tá? Então, assim, estou dizendo isso para vocês, é uma coisa que eu falei até com o pessoal do Ministério da Saúde. Muita gente não sabe disso e está trabalhando com esse documento de 2020 que foi amplamente divulgado. Então, eles precisam sinalizar, porque senão a gente também fica tendo medidas diferentes. Aqui, eu recebo o caso, vou investigar e vi que passou de 7 dias, vai entrar como caso de sífilis congênita no sistema. Aí o município do Rio, que está trabalhando ainda, olhando para cá e não olhando o documento da Conitec, está considerando que até 14 dias, entre uma dose e outra, está ok. Né? Então, isso precisa consertar, melhorar, para todo mundo estar falando a mesma língua, né? No país inteiro, tá bom? Chegou o resultado do VDRL da Laura, da nossa gestante, 1:2. Então, a pergunta é a seguinte, um caso, não só o da Laura, né? Qualquer caso, em que a gente tem um teste rápido reagente para sífilis e um VDRL 1:2, VDRL baixo, vocês acham que isso deve ser? Letra A, cicatriz sorológica, pessoa tratou direitinho, seguiu e nunca mais desceu, está batendo sempre 1:2. Letra B, uma sífilis recente. Letra C, uma sífilis tardia. E letra D, qualquer uma das alternativas acima. Marca aí a letra que vocês preferem no quadro. Ó, então a gente teve uma resposta A e as outras respostas D. Vamos lá. A resposta é a letra D, tá? Por quê? A gente tem que pensar naquilo que é possível.
E tomar cuidado para a gente não chamar, como muitas pessoas em algum momento aprenderam, que VDRL de 1/8 para baixo, até 1/8, é igual a cicatriz sorológica. A nossa lógica é assim, pode ser. Geralmente, se for cicatriz sorológica, vai ser até 1/8, VDRLs mais baixos. Mas nem todo VDRL baixo é cicatriz sorológica. E eu gosto muito desse gráficozinho, porque ele ajuda a gente a entender isso. Aqui embaixo é o tempo passando, a evolução clínica da sífilis. Cancro, fase secundária, latente, aí aqui 1 ano, até aqui é recente, depois tardia. Olha essa linha mais grossa aqui vermelha. É o comportamento do VDRL ao longo desse tempo. Como é que seria o equivalente? Começa a subir, então aqui embaixo eu tenho o VDRL baixo. Aí ele sobe, chega a valores mais altos e conforme o tempo passa, principalmente após 1 ano que a pessoa se infectou, esse VDRL começa a cair. Então eu posso ter 1/2 aqui, na recente, e eu posso ter 1/2 numa tardia. Pessoa que nunca foi tratada, mas que ela vai ter VDRL baixo. Tá? Então eu posso... A resposta é D, porque pode ser uma cicatriz sorológica? Pode. Cuidado se você vai chamar de cicatriz sorológica numa gestante. Pode ser o início, vamos avaliar a história clínica, epidemiológica, tem sintoma, não tem sintoma. E pode ser uma sífilis tardia. A pessoa nunca tratou sífilis, nunca ouviu dizer que ela teve sífilis e realmente ela pode estar aí com uma infecção há mais tempo. Há 2 anos, 3 anos, e a gente precisa tratá-lo, tá? Por que eu falei de cuidar com essa história da cicatriz em gestante? A gente tem recomendado, até pedido isso, sabe, gente? Se é aquela mulher conhecida de vocês, lá da unidade, já teve sífilis antes, no teste rápido não vai dizer nada para você. Ela vai manter, né? Ele é treponêmico, anticorpo específico. Aí você vai fazer o VDRL dela. Se der qualquer título, trata. Ao invés de considerar cicatriz. Tem vários casos de sífilis congênita que a gente investigou e que ela foi título baixo no pré-natal, consideraram cicatriz porque ela já tinha tido, quando chegou na maternidade fizeram função licórica no RN e tinha alteração. A maioria foram casos de alteração em leucócito. Não tinha VDRL positivo no líquor, não tinha outras alterações, mas tinha alteração de leucócito. E aí ela não foi tratada no pré-natal, então foi conduzido como sífilis congênita. Nesse caso, sim, assim, você não conseguindo precisar quanto tempo tem, né? Porque seria tardia, recente tardia, às vezes você não consegue precisar. Então acabaria fazendo 7.200.000. Ó, a história que a gente investigou, chegou lá, não tratou no pré-natal, teve 1/2, teve negativo, 1/2, aquela variação que às vezes fica no pré-natal, mas ela tinha tido sífilis há 6 anos, era a história. Chegou na maternidade, ela tinha um VDRL 1/4, vamos dizer, para algumas pessoas poderia chamar de cicatriz por ser VDRL baixo. Mas aí quando fizeram a punção, foram fazer exame na criança, resolveram puncionar, deu positivo na criança. Bem, 6 anos, ela teve sífilis há 6 anos. Aí você vê no pré-natal esse VDRL como está dentro de um valor baixo, você diz que é cicatriz. O que aconteceu em 6 anos, né, gente? Ela pode não ter se relacionado sexualmente com nenhuma outra pessoa. Ela fala assim, não, eu continuo com meu parceiro nesses últimos 6 anos. Mas e ele? Será que ele se relacionou com uma outra pessoa sem proteção? Poderia ter reinfectado ela? E ela poderia ter tido um cancro em colo de útero, passou despercebido. Aí o VDRL dela subiu, caiu. Então hoje ela está lá no pré-natal de novo contigo já com o VDRL baixo. São situações que seriam possíveis e por conta de ser gestante, não dá pra gente dar mole. Porque vai chegar na maternidade, eles vão avaliar e aí aparece lá no líquor a alteração sífilis congênita. Tá? Se não for gestante,
Ok, se você vai ponderar, vai avaliar, é paciente seu, tá lá no prontuário, você faz VDRL dele todo ano, tem mantido, sabe? Em nenhum momento ele subiu, elevou 2 diluições, como semana passada a unidade me mandou o caso, para perguntar se tinha que notificar de novo. A pessoa tinha tido sífilis, tratou, estava no prontuário tudo direitinho, caiu, estava 1:2, quando foi agora, 1:16, homem. Né? E aí eles iam tratar sífilis, entenderam que tinha que tratar, só que estava em dúvida se notificava. Notifica, gente? Notifica. Cada caso de sífilis que a pessoa tiver é uma nova notificação, porque sífilis tem cura, mas você não faz uma imunidade permanente. Então, vou ter contato de novo com alguém com sífilis, pego de novo. Chegou lá para você está fazendo o diagnóstico, vai tratar? Notifica, tá? Essa é a ficha de sífilis em gestante, só para dizer para vocês que muitos problemas a gente tem, por exemplo, é nesse campo 12, que pergunta sobre a idade gestacional, às vezes ele vem em branco ou vem ignorado, então assim, é um agravo em gestante. Esse campo é importante, ele pode ser preenchido, né? Qual é a idade gestacional dela? Não tem por que ele vir em branco. E o outro campo que tem muito erro é o campo 36, que é o campo da classificação clínica. Toda vez que a gente recebe uma ficha de sífilis em gestante que tiver marcado primária, secundária ou terciária, se não tiver nenhuma observação, a gente entra em contato para perguntar para o pessoal do serviço se era aquilo mesmo. E a maioria das vezes não era, foi o erro do entendimento e do preenchimento. A pessoa fala assim, não tinha sintoma nenhum, não. Então tinha que estar marcado latente. Número 4, a pessoa assintomática. Gente, a maioria das gestantes só descobre a sífilis por quê? Por quê? Pré-natal, né? Protocolo de pré-natal faz parte. Aí ela não tem sintoma nenhum, de repente ela nem faria exame de sífilis. Ela tá fazendo porque ela tá no pré-natal. E aí a gente identifica ali. A maioria delas, todas, são assintomáticas, tá? Então atenção para essa classificação e que também ajuda a definir conduta. Estou falando isso porque já tivemos gestante com lesão de secundária durante a gestação. E aí, fase secundária, tratamento, a gente viu, 2.400.000 em dose única, mesmo sendo gestante. Pode tratar de acordo com a fase dela, porque o pessoal também acha que por ser gestante tem que ser todo mundo tratado com 7.200.000. Se ela está com uma fase secundária na sua cara, o tratamento é 2.400, tá? Esse daqui é o campo que pergunta por que o parceiro não foi tratado. Vamos lá, vamos ver um caso. Eu trouxe 2 para a gente conversar mais agora, olhar junto aí para a situação. Então, esse caso, LMS, aí eu coloquei assim, gestação de 2020, porque ela teve mais de uma gestação. Quando a gente foi investigar a gestação dela de 2021, pré-natal, aí a gente identificou questões passadas, inclusive essa situação de 2020, tá? Então, olha só, em 19 de abril de 2020 aconteceu um abortamento dela e lá na maternidade, o VDRL dela foi 1:2 e veio na ficha pra gente, teste rápido ignorado. Isso é um outro problema, né? Vir ignorado. Ou fez ou não fez. É isso. Parece assim simples, mas às vezes o pessoal coloca ignorado. Não coloca, né? Ou ela fez o teste rápido ou ela não fez. Então, essa pessoa não tinha feito, estava como ignorado, a princípio não fez, e o VDRL 1:2. Sem história de tratamento dela e do parceiro. Nesse momento, ali em 2020, não tinha história de tratamento. Nem ela, nem ele. E esse parceiro, eu já aproveito para fazer a observação, não era o mesmo de 2016, que aí a gente foi descobrir na investigação que em 2016 também tinha tido um quadro. Mas em 2020 era outro. Bem, na gestação de 2016, ali embaixo, eles, pela conversa, pela avaliação dela, tinha assim essa história, alérgica à penicilina benzatina. E a gente conseguiu, naquela época, a gente conseguiu comprar PenV oral, suspensão, para fazer dessensibilização dessa mulher alérgica,
no Antônio Pedro. A maternidade do Antônio Pedro é uma referência, eles estão super abertos a gente agendar para dessensibilizar. Só que tem que ter PNV oral suspensão. E a gente não consegue comprar, não está conseguindo achar em lugar nenhum. Mas naquele momento a gente tinha, conseguimos. Então ela tomou, em 2016, ela fez a dessensibilização no dia 30 de agosto. Nesse dia ela já tomou a primeira dose de 2.400.000 no Antônio Pedro. Depois tomou uma em 6 de setembro e outra em 13 de setembro. O parceiro dela teve prescrição também de 7.200.000, realizou só uma no dia 13 de setembro, e aí a história é que eles se separaram, não tiveram mais contato. Em setembro, depois do tratamento dela, no dia 21, tem um VDRL do dia 21, 1 para 16, tá? Isso então foi em 2016, e a gente recebeu ela em 2020 com aquele 1 para 2. O que aconteceu de 2016 até 2020, né? Por isso é tão importante o segmento, para a gente poder ter mais dados, se nesse período todo a gente poderia entender aquele 1 para 2 dela lá na maternidade como cicatriz sorológica e que aquele abortamento, por exemplo, não tivesse relação nenhuma com sífilis. Mas para a gente dizer isso, afirmar isso, é difícil. Quanto mais dados a gente tem, melhor. Vamos lá, então. Aí, ela iniciou um novo pré-natal em dezembro de 2020. Abortamento em abril. Em dezembro, ela inicia um novo pré-natal. Ela fez 6 consultas nesse pré-natal, teve faltas para coleta de VDRL e ela não estava mais com o parceiro. Lembra lá em abril do abortamento, né? Em dezembro ali, ela não estava mais com esse parceiro. Em dezembro, teste rápido para sífilis reagente. A gente já esperava isso? Já, né? Ela teve sífilis em 2016, ela teve o abortamento lá, que aí de novo fizeram o exame dela, VDRL, até era 1 para 2 e tudo. A gente esperaria esse teste rápido para sífilis positivo. Aí o VDRL, 13 de abril de 2021, virou o ano, ela continua no pré-natal, 1 para 4. E aí eles entenderam que deveriam fazer a dessensibilização nela. De novo, isso foi possível. 6 de maio, ela dessensibilizou, tomou a primeira dose. 13 de maio, 20 de maio. Olha quando que foi o parto dela. 27 de maio. Lá no parto, o VDRL dela era 1 para 2 e do RN também 1 para 2. Eles não consideraram sífilis congênita na maternidade, não fizeram o tratamento. A criança foi para puericultura na unidade. Muitas, assim, presença nas consultas, mas de novo, algumas dificuldades de coleta de VDRL do segmento da criança. Falta também. E aí ela conseguiu fazer uma coleta no dia 17 de novembro de 2021, a criança, 6 meses depois do nascimento dela, que deu um VDRL 1 para 1. E aí, gente, em 2021, diante dessa situação toda, vocês acham que seria ou não o caso de sífilis congênita? Então a Vanesca já traz um dado pra gente. Daqui a pouco eu vou trazer o que está no protocolo. Mas a Vanesca fala, tem a questão da data, né? Embora ela dessensibilizou, mas o bebê nasceu no dia 27 de maio. Ela tomou penicilina 6 de maio, 13 de maio, 20 de maio. Ok. Tem outras vulnerabilidades ou outras questões, por exemplo, que vocês acham nesse caso? Saber disso, né, de disposição, considerando o início do ano de 20, que ela abortou em abril. A Mariana. Desculpa, Mariana. Então, a Mariana está levantando uma questão que eu acho que fala pra gente de um modo geral, mais amplo, que é pensar assim, a importância da história de exposição sexual do paciente.
O caso dessa paciente, a gente vê que teve assim, parcerias diferentes. Então é algo que você fica pensando assim, de repente eu vou considerar como uma vulnerabilidade na hora de tomar uma decisão, se eu vou pela cicatriz ou não. Então isso é importante, faz diferença entender a história de exposição dela, né? Mas o quê? Vou voltar aqui, ó. Tem pouco VDRL, não tem não, gente? Tá bom pra vocês? Pra mim tá faltando muito resultado de VDRL dela ali, sabe? Que às vezes a gente lá no segmento, principalmente assim, pensando que eu tô falando com pessoas que estão em formação, saúde da família e comunidade, que tem uma lógica de vínculo, né? De estar no território, de conhecer as pessoas. Essa moça teve sífilis em 2016. Em setembro de 2016, lá perto daquele tratamento lá da dessensibilização, ela foi 1/16 e depois não tem VDRL mais no prontuário dela. Nada em 16, nada em 17, 18, 19. A gente vai ver um VDRL dela em 2020 na maternidade, quando acontece o abortamento, que foi 1/2. Então, assim, eu acho que essa é uma questão também que me provoca. Da mesma forma, essa daqui. Ela fez um teste rápido em dezembro de 2020, né? Ela volta para fazer pré-natal, ó, dia 7 de dezembro, ela voltou para o pré-natal, tá certo? O teste rápido dela foi dia 17. Eu nem queria teste rápido, porque ela já tinha história de sífilis, eu queria VDRL. Olha só de quanto é o VDRL. De abril, gente, o que aconteceu, né? Ela pode não ter ido. Vocês viram também que tem uma situação de faltas. Falta de consulta dela. Quando a gente vê essa criança que nasceu em 2021, também teve falta de levar a criança para coleta de VDRL. Isso é uma outra vulnerabilidade importante. Alguma coisa tem aí que, sendo saúde da família, se vocês têm agente comunitário de saúde na equipe, pode contribuir para entender também essas faltas na coleta do VDRL. Será que é a hora? Ela tem uma rotina, um ritmo de vida que ela não consegue ir na unidade de 8 a 9h30 fazer a coleta? A gente vai ter que pensar para tentar criar uma estratégia, porque senão a gente realmente não vai ter nunca VDRL dela. Nem dessa criança, por exemplo, como foi difícil, eles só conseguiram o VDRL com a criança com 6 meses. O primeiro VDRL dessa criança. Bem, quando ela chegou lá que fez aquele de abril, 1/4, né? Que a gente esperava, gostaria que tivesse sido antes, foi só em abril, no dia 13. Aí conseguiu marcar a dessensibilização para 6 de maio. Ela estava em fim de gestação. Porque ela faz a primeira dose 6 de maio e quando foi o parto, 27. Vamos pensar naquilo que a Vanesca trouxe então pra gente. Para ser considerado tratamento adequado, o protocolo diz que tem que iniciar, Vanesca, iniciar até antes dos 30 dias que antecedem o parto. Se o parto foi dia 27 de maio, 30 dias antes, 27 de abril, ela tinha que ter iniciado pelo menos até aí. Ela poderia completar o tratamento dentro dos 30 dias que antecedem, mas começar tem que ser antes. Ela começou 6 de maio. Então, se for para a gente avaliar tratamento adequado ou inadequado? Inadequado. Agora, a maternidade não tratou sífilis congênita, né? Por quê? O que eles consideraram? Eles foram na mão da história da cicatriz. Entendeu? Como tinha história de sífilis passada, e ela teve no abortamento, 1/2. Aí eles viram no cartão de pré-natal 1/4, 1/2 de novo lá na maternidade. A equipe da maternidade avaliou que era uma cicatriz. Você não falou aquela hora que tem que ser para a articulação, tem que ser 2 vezes maior? Para eu considerar uma reinfecção. Ah,
do RN comparado à mãe. Mas olha só, esse não é o único critério de definir o caso. O Zé perguntou assim, e como é que fica a comparação VDRL mãe e bebê? Isso nos leva a tomar uma definição? Sim. Isso é um dos critérios. Se o bebê tem o VDRL 2 diluições ou mais acima da mãe, isso por si só já configura. Mas não é o único critério, tá? Esse bebê, por exemplo, igual ao da mãe. Tudo bem. Os dois feitos juntos lá na maternidade, ao mesmo tempo. Isso. Ó, aí os dois juntinhos, 1:2. Esse critério não é o critério de definição. O primeiro critério de definição da sífilis congênita, que todo mundo analisa, é qual foi o tratamento no pré-natal. Foi adequado, inadequado ou nem fez? Esse é o primeiro critério. RN, abortamento ou natimorto de uma mulher que não tratou ou tratou inadequado. A gente poderia olhar para cá e decidir. Aqui é uma situação de mãe inadequadamente tratada, aí seria sífilis congênita, trataria sífilis congênita. Ou que a equipe avaliou naquele momento que eles entenderam que era uma cicatriz sorológica, de uma mulher tratada adequadamente em outro momento, cicatriz sorológica e não tratada. Aí, cada vez que eu levo o caso para a gente discutir, eu fico pensando, e aí, o que a gente faz de fato, né? Vamos deixar esse caso no nosso banco como caso de sífilis congênita ou não? Deixaria ele como sífilis congênita, Zé? Dessa criança? Então, Mariana está falando, mas aí a gente não vai continuar acompanhando? A gente vai, só que o caso de sífilis congênita, Mariana, nessa decisão, por exemplo, assim, da notificação e do caso ir para o sistema, a decisão é tomada aqui. O acompanhamento, o segmento vai ter que ser feito, beleza. Com 18 meses, né, tem aquela recomendação de fazer um teste treponêmico desse bebê, para saber se de fato ele teve contato com o treponema. Só que o protocolo diz assim, ele é tratado tão precocemente na maternidade que o teste treponêmico dele, 18 meses, pode ser negativo, não reagente, mas isso não excluiria que ele teve sífilis, que houve transmissão vertical. Então não dá nem pra gente falar assim, vou tirar os casos do banco depois, eu vou pegar a criançada toda, vou ficar em cima do pessoal, vamos fazer o exame de 18 meses para a gente tirar do sistema, para não ser considerado caso. Não é o caso. Não. Na verdade, assim, que a criança faz o tratamento. Sim. Tá. Essa pergunta da Vanesca é muito interessante. Assim, a mãe foi adequadamente tratada no pré-natal, beleza. Aí o bebê nasceu e foi considerado criança exposta a sífilis materna, porque o tratamento foi adequado direitinho, igual o protocolo, beleza. Mas quando nasceu era assim, né, Vanesca? 1:2, 1:2. Vamos dizer, nasceu e tinha um VDRL 1:2 no RN. Pode acontecer, porque inclusive também tem alteração materna do VDRL da mãe no VDRL do RN, tá? O protocolo diz, Vanesca, que você vai fazer o VDRL da criança com 1 mês, 3, 6, né? Você vai seguindo. E que ele deveria negativar com 6 meses. Aí essa é a nossa outra pulga nesse caso. Olha lá qual foi o VDRL dele com 6 meses. 1:1. O protocolo fala com 6 meses. Se você antes dos 6 meses tiver já VDRL negativo, 2 negativos, você pode já até parar de pedir. Aham. Tá.
Então ela tem um negativo já. Já deu. Ok. A gente espera que esse segundo que a Vanesca vai fazer também vai ficar negativo. E aí tudo ok, ela pode até parar de solicitar a VDRL. Mas vocês olham que situação, né? É um caso muito confuso, que além da gente ter poucos dados, assim, de segmento dessa mulher para entender a situação dela de fato, e vocês veem, em 2016, ela tratou. Teve aquela dessensibilização e ela foi tratada. Em 2020, ela com aquele 1:2, não tem nenhuma história, a gente não encontra nada dizendo que ela foi tratada em 2020. Quando ela teve aquele caso de abortamento, mas que ela estava com VDRL 1:2. Quando chega aqui, eles resolvem tomar uma decisão, não, vão tratar. Tipo, tem um VDRL, está positivo no pré-natal, aquilo que eu falei com vocês, a gente não fica achando que é cicatriz, só que tratou num momento que não foi um momento que estaria adequado. Se por um lado poderia ser cicatriz, poderia. E poderia também não ser. Por isso que é muito difícil. E como essa criança faz pra gente ali aquele VDRL de 1:1, com 6 meses, é claro que agora, assim, eu estou mostrando o caso para vocês, mas naquele momento talvez teria sido super importante pedir logo um outro VDRL dele, pra gente comparar. Pô, você pediu de 1:1, tô achando isso meio estranho, vamos pedir outro, né? Porque pode ter sido leitura do técnico. Benzeta na criança. Pelo fato, inclusive, dele ter um VDRL, né? Não era maior do que o da mãe. A mãe foi, tipo, para eles considerada cicatriz, mas como ele tinha o VDRL reagente pelo protocolo, a dose da penicilina nele. Sim. Eu digo para vocês que, mesmo assim, eu fico ainda em dúvida sobre esse caso hoje, se no final das contas a gente vai decidir fechar como sífilis congênita ou não. A gente não precisa fechar aqui também não, tá? É só pra gente pensar sobre isso. Eu acho que ele ajuda a provocar um pouco na importância da gente ter VDRL documentado, para a história ficar mais clara pra gente, tentar não perder o tempo. Você tá pedindo essa história, a mulher não tá vindo coletar. A gente fica só esperando, gente, o tempo vai passar, né? Vai chegar na maternidade, a gente não vai ter conseguido, ou aí conseguiu ali em abril, né? E aí, infelizmente, quando a equipe decidiu até, mas precisava dessensibilizar, tinha que marcar no Antônio Pedro a dessensibilização, quando você deu dia 6 de maio, comparado à data do parto, foi inadequado. Tá joia. Agora a gente vai dar uma olhada nesse. Esse é caso bem recente, tá, gente? RN de LOS. Nasceu em março agora de 2022. Lá na maternidade, no dia 18 de março, a mãe teve um VDRL 1:4 e o teste rápido foi reagente, tá? O RN teve um VDRL 1:8. Quantas diluições acima da mãe? Uma, né? Que vai na dobra. Uma. No líquor desse RN, o VDRL era não reagente, mas a gente tem uma alteração de proteína de 153, o valor. Quando você pega o protocolo para ver o quadro do valor de referência, até tem aqui, ó. Deixa eu ver aqui, achei que eu tivesse colocado o quadrinho. Coloquei não. É 150. Então, sabe aquela coisa também do limite, né? Mas fizeram a punção lá nele, 153. Sem outras alterações no líquor, assintomático, sem alteração no raio-x. Trataram uma criança com 10 dias penicilina cristalina. Aí a gente foi investigar o pré-natal. Eu coloquei entre parênteses assim, só pra gente pensar nisso, tá sempre com isso em mente. O pré-natal foi realizado numa policlínica. Aqui nossa, né? Um pré-natal realizado numa policlínica pode ser realizado adequadamente, com um número de consultas adequado, com um tratamento adequado, tudo por aí vai. Mas eu sinto muita falta, gente, por exemplo, da gente não ter o agente comunitário de saúde, por exemplo.
Então eu já ouvi de policlínica assim, na hora que precisou de uma investigação. Ah, tinha área de risco, era uma área de risco, e a gente não foi para fazer a visita por causa disso. E às vezes nem se consegue fazer a visita domiciliar. Então a saúde da família tem uma entrada no território que às vezes uma policlínica não tem, mas que algumas áreas faz a cobertura de atenção básica ainda em policlínica, né? A gente não tem 100% de saúde da família no município todo. Então esse pré-natal foi feito numa policlínica. Mas vê se tá bom para vocês. Ela começou o pré-natal com 19 semanas e fez um total de 8 consultas. Tá bom, Vinícius? Uhum. E o número de 8 consultas? De 8. Né? 8. Tá de acordo com o protocolo de pré-natal? 8 consultas, tá ok? A gente já viu situações de menos consultas do que 8, né? Não estou dizendo que é o que a gente deseja, não. Mas que conseguiu atuar numa situação de sífilis. Porque foi tudo teste rápido, não tinha história, começou a primeira dose de penicilina, a mulher fez todas as doses certinho, coletou VDRL. Quantos foram possíveis? 3. Chegou na maternidade, mas estava tudo de acordo. Às vezes o parceiro também foi abordado, deu tudo certo. Né? Então, assim, o número de consultas, ele faz a diferença no acompanhamento de pré-natal, mas faz diferença também o que eu faço nessa consulta. O que eu faço com esse número de consultas. Igual eu falei com vocês adolescentes de 16 anos, 11 consultas, nenhum VDRL. Vamos lá. Então, 8 consultas. Aí olha o parceiro dela, privado de liberdade. Não tratado. Visita íntima, sem proteção. Bem, VDRL dela, olhando aí nesse pré-natal, em novembro, tá? 1/16. Isso, o bebê nasceu em março de 22, tá? Em novembro, é o primeiro exame que a gente tem dela, é um VDRL de novembro de 2021, 1/16, tá? A partir desse exame, desse VDRL de novembro, começa um tratamento dela, ela toma penicilina dia 7 de dezembro, 14 de dezembro, 22 de dezembro. Tudo bem para vocês no intervalo de dose? Era 21, né? Tá bom. Era para ser 21 para a gente seguir o intervalo que é o adequado, já que está escrito para a gente lá no protocolo, no documento da Conitec. Se passar de 7 dias, reiniciar o tratamento. Né? Reiniciar o esquema. Tá bom. Em janeiro de 22, ela fez um novo VDRL que deu 1/8 e aí fez o teste rápido que deu reagente. Fiquei me perguntando, por que ela não fez o teste rápido em novembro? Fez não, Vanessa? Vou voltar. Às vezes passa batido, né? É que ali eu coloquei primeiro o que aconteceu na maternidade, né? Mas lá em novembro tem VDRL, não tem teste rápido. Será que estava em falta na unidade? Fiquei pensando, estava em falta? O enfermeiro estava atendendo Covid e aí não pôde fazer o teste rápido. Falou assim, não tem problema não. Só VDRL, o pedido do exame lá, de repente o médico estava no pré-natal, pediu. Mas não tinha teste rápido aqui. Se tivesse teste rápido ali, novembro, sem história de sífilis passada, ali era a primeira dose de penicilina benzatina dela. De acordo, todo mundo? O protocolo fala pra gente, teste rápido positivo para sífilis. Sem história, nunca teve sífilis, você começa naquele momento o tratamento. Lembra da história da Laura que eu coloquei lá atrás? É isso. A gente vai querer um VDRL, mas já começaria o tratamento dela, buscando respeitar o intervalo entre as doses. Talvez se ela tivesse falhado no esquema também, o tempo que a gente tinha era maior para trabalhar.
Mas então não teve teste rápido aqui, a penicilina foi em dezembro, em janeiro 1:8 do VDRL, caiu, né? Caiu, uma diluição já, teste rápido positivo. Quando foi no dia 11 de março, novo VDRL dela, 1:16 de novo. E aí resolveram fazer um novo tratamento com 3 doses. Aí fez uma dose dia 11 de março, uma dose no dia 18 de março, uma dose no dia 25 de março. Parto foi 20, tá? E aí, gente? O que a gente tem de problema aí? Cair, a queda. Olha... Isso. Vamos ver essa questão que a Mariana trouxe, que é muito importante. Vou aproveitar que eu trouxe aqui o slide que diz pra gente o que está no protocolo. Nesse aqui, tá? Que não mudou com o da Conitec, não. Atualmente, para definição da resposta imunológica adequada, utiliza-se o teste não treponêmico, no caso o VDRL, não reagente, ou com uma queda na titulação em 2 diluições. Então, aqui é porque tem essa questão da diferença entre título e diluição, tá? Então, aqui a gente está falando 2 diluições, considerando assim, de 1:16, 1:8, 1:4. A dobra, tá? Em até 6 meses, se for uma sífilis recente, o que ela tinha. Muitas das nossas gestantes não têm sífilis recente, né? E uma queda em 2 diluições, em até 12 meses, para uma sífilis tardia. Mas tem fatores que influenciam nisso. E a queda não é igual para todo mundo, e tem gente que nem vai negativar. Então, o que o documento complementa? Que eu acho que isso é muito importante para a gente levar com a gente. O monitoramento mensal da gestante e da população geral, aos 3 e aos 9, na verdade é trimestral, né? 3, 6, 9 da população geral, não tem o intuito de avaliar queda na titulação, mas principalmente descartar aumento na titulação em 2 diluições, o que configuraria reinfecção ou reativação e a necessidade de retratamento da pessoa e das parcerias. Então, quando a gente fica monitorando, muito mais do que esperar o negativo, é a gente vigiar se vai ter aumento, elevação. Então, Mariana, essa tua pergunta é interessante, porque quando eu olho para esse caso aqui, eu fico pensando assim, bem, quando ela vai de 1:8 para 1:16, ali, de janeiro para março, aquilo é uma diluição. De 1:8 para 1:16. É uma. Não foram 2, Fábia. Tinha obrigatoriamente que retratar. Só que o que deu aquela pulga para todo mundo aqui nesse caso? Parceiro. A situação... Aí por isso que não é só... A gente fala sífilis, não é só exame, só laboratório. A gente tem que pensar isso junto com a história clínica, a história epidemiológica, de exposição. O parceiro dela era privado de liberdade e estava tendo visita. Então, como é que eu também não garanto que isso aqui poderia ter sido uma reinfecção que ainda ia subir mais? E foi isso que a equipe fez. Não, vamos retratar. Só que no que a equipe retrata, 11 de março, parto, 20 de março. Essa dose está dentro dos 30 dias que antecedem o parto. Tá? Então, a gente tem várias situações aqui também que trariam para a gente, olhando para o protocolo, algumas questões em relação a essa história do adequado e não adequado. Isso começa aqui. Aqui no tratamento, quando a terceira dose dela é feita no dia 22 e tinha que ser no dia 21. É difícil, né, gente? É complicado. Mas é isso. No protocolo fala pra gente que se passar de 7 dias, o esquema deveria ser reiniciado. O que a gente tem que ficar ligado? Para fazer de tudo possível
não passar de 7 dias entre as doses dela, né? No esquema dela. O que a gente puder fazer, agente comunitário, avisar na véspera, se tem um canal, né, de comunicação. Não sei se vocês ouviram, mas teve estudo nesse período da pandemia, alguns estudos com atenção básica, com saúde da família, de contato dos agentes comunitários com as pessoas, às vezes pelo WhatsApp. Criaram-se algumas vias de contato para essa comunicação, porque a situação estava diferente. Mas era preciso ouvir as pessoas, orientar as pessoas. Então, assim, não sei, né? São várias possibilidades aí de comunicação para, de repente, acionar que ela precisa tomar amanhã medicamento. Fugir daquela questão do feriado e pá. A segunda dose vai cair no dia do feriado. E aí, se ela vier no outro dia, que ela pode não ir na emergência, você pode falar assim, não, no dia do feriado você vai lá na emergência tomar. Mas quem garante que ela vai? Então, você pode, de repente, olhar da sua área, tem um vínculo bom, ao invés de você aplicar hoje, eu vou aplicar amanhã, porque aí a segunda dose vai sair do feriado. Antecipar, não. Eu estou com uma expectativa, Vanesca, pelo que eu conversei recente com uma pessoa até do nosso departamento do Ministério da Saúde, que talvez possa até voltar ao que está aqui, que são os 14 dias da gente ter uma margem para gestante também. Mas isso é uma discussão que eles estão fazendo, o grupo assessor, para uma próxima atualização. Então, hoje, no momento, o que vale é o documento da Conitec, que a dose tem que ser, as doses, né, entre elas tem que ter intervalo de 7 dias. Tá? Então, esse foi um problema ali. Tem uma história social séria, né, importante, da questão da parceria privada de liberdade. E aí vocês perguntarem assim, o que a gente faz? Se a gente sabe que a parceria é privada de liberdade, né, tem alguma coisa, gente, que dá para fazer? Oi? Camisinha, né? Pode não aceitar. Ela, às vezes, é obrigada a ir na visita, né? Às vezes tem gente na comunidade tomando conta dela. Então, são muitas situações possíveis de vulnerabilidade séria, social. A gente conseguiu uma vez, assim, a saúde da família, a equipe contactou a gente, mandou no e-mail como que era o nome do parceiro e onde é que ele estava. Ele estava em Bangu, a gente tinha o nome dele, a gente fez contato com a coordenação de IST-HIV do setor, né, responsável do sistema prisional no Estado. E aí eles te abordaram, não é abordando dizendo assim, porque sua companheira deu sífilis na unidade. Não. Mas fizeram uma abordagem, a equipe, e aplicaram a medicação nele. Só que na época, assim, eles não comunicaram isso a gente. Eu pedi várias vezes por e-mail e não conseguia a resposta. E a resposta veio depois que o parto dela aconteceu, dizendo que ele tinha sido tratado. Aí já foi, né, gente? A equipe da pediatria entendeu assim, o parceiro não foi tratado. Visita íntima, exposição, e aí consideraram como sífilis congênita, pela história toda. Mas ele tinha sido tratado. Então, para vocês verem como é que é muito importante a gente se comunicar, né? A comunicação é uma competência importantíssima para a gente. Profissionais com profissionais, profissionais com nível de gerência, profissionais e pacientes, a gente precisa muito se comunicar para a gente poder conseguir criar aí estratégias, brechas, outros caminhos possíveis. Atualmente, vocês sabem que existe uma política nacional para as pessoas que estão privadas de liberdade, uma política de assistência. Vocês conhecem? Já ouviram falar? Já ouviu falar na PNASP? Então, o Ministério da Saúde faz uma proposta para os municípios, para o município que quiser aderir. E aí formam-se equipes, como se fosse uma equipe de saúde da família, que tem essa lógica da atenção básica, mas que vai trabalhar em uma ou mais unidades prisionais. Então, Niterói, recentemente, não faz muito tempo até, mas a gente fez a adesão à PNASP. Então, tem a equipe que trabalha nas unidades prisionais de Niterói, que aí é uma questão de território. Né? Se o parceiro da gestante da Carita está em Bangu, está em Teresópolis, em outro presídio,
Aí a gente vai ter que fazer contato, mas a própria equipe nossa de coordenação pode ser uma ponte, porque as equipes se conhecem, para a gente ver se é possível tratá-lo lá. Mas se tiver em unidade prisional nossa, do nosso território, é mais fácil para a gente acessar, porque a gente tem uma equipe de saúde dentro da unidade, cuidando das pessoas que estão lá. E aí podendo fazer um tratamento do parceiro também, que aí ajuda para quando ela for fazer a visita, a gente não ter a chance, né, da reinfecção, tá? Gente, fala para mim, assim, de dúvidas, de questões, outras, de repente algum caso, alguma situação que vocês tiveram lá, vocês viveram e que de repente vocês queriam trazer. Fala, Vinícius. Ela é uma paciente que começou o pré-natal com outro doutor, que acabou saindo do módulo, e eu assumi o pré-natal dela no finalzinho dela, quando já estava com as 35, 16 semanas. Ela tinha um VDR inicial, acho que era 1/16, e ela tinha começado o pré-natal em outro módulo. Eu acho que ela já tinha descoberto essa sífilis no passado, em exame ginecológico de rotina, e ela tinha tratado, e dizendo ela não teve exposição de novo com o parceiro que ela tinha na época. Mas quando ela começou o pré-natal no outro módulo, resolveram tratar mesmo assim. Pelo que eu conversei lá com ela, nem tinha indicação de retratamento, mas na dúvida lá deram as 3 doses para ela. E ela tinha uma carga emocional muito grande com a questão da doença. De conversar sobre a doença, o fato de ser uma DST, ela chorava sobre isso, o fato de se sentir uma pessoa menor, enfim, tinha toda a bagagem emocional envolvida. Mas todos os VDR dela vieram 1 para 8, na gestação acho que teve uns 6 ao longo do caminho. Eu estava conversando com ela na reta final da gestação mesmo, estava com 37 semanas, 38. E na última coleta dela, veio um resultado 1 para 64. E aí foi um pesadelo mesmo no consultório. Eu acessei no computador, não tinha tirado o papel, a gente acessou no computador, viu lá, ela viu no monitor, ficamos lá sem entender, ela ficou arrasada. E pela conversa, ela não tinha tido outra exposição. Ela fala que o pai atual, inclusive, está preso, mas que ela não teve relação com ele, que não teve relação com mais ninguém. E até desconfiamos do laboratório desse um erro do exame mesmo. A gente repetiu o exame, veio 1 para 16 no outro dia. Os anteriores estavam sempre 1 para 8, não teve um aumento de 2 títulos, né? E aí ela... todos os outros estavam 1 para 8 e o que ela repetiu agora foi 1 para 16 de novo. É uma diluição. Só uma. E aí ela, inclusive ontem, eu disse que ela estava na maternidade, tendo o bebê lá. E estava tendo a questão de que eles não estavam encontrando no cartão de pré-natal dela a data das doses. E aí quando a enfermeira viu que ela era do módulo, a Fernanda que estava na maternidade, que é a ginecologista que, enfim, aí ela fez o contato com a gente lá no módulo, está registrado aqui, como foi isso. E ela, quando eu conversei com ela, a primeira pessoa dela, ela me falou, justamente disse que ela tinha tirado, e ela tem uma vergonha tão grande disso, que ela não quis deixar o papelzinho lá com as doses registradas no bolso. Ela tinha explicado para ela que era importante, que era documento, ela falou, não, mas está comigo. O endereço levar, parece que ela não levou na maternidade. E aí eles ligaram a gente perguntando aí, ela fez as doses, não fez, está documentada as doses, foi tratada. E o pessoal estava querendo tratar a criança e não estava tendo esses registros lá. A gente passou no nosso prontuário e passou que as datas sempre tinham lá das doses. Aí, durante você estava mensagem para a enfermeira perguntando a notícia se ele decidiu para a criança, se deram alta, se não deu. Mas o ponto do início, agora esse 1 para 64 arrepia, não arrepia não, gente? Eu acho que esse 1 para 64 dela, sabe, ô Vinícius, vocês tiveram assim uma perspicácia de olhar para a história, né, aquilo que a Mariana falava, lembrava também. Então, vamos pensar essa história de exposição sexual, de outras parcerias ou não. Você conhece, né? Quanto mais você conhece a pessoa, mais também tranquilo da gente tomar uma decisão numa hora dessas. Então, vamos lá, a gente está desconfiado que o problema foi com o laboratório. Vamos pegar e pedir para o laboratório, e aí no dia seguinte, quer dizer, 1 para 64 hoje, no dia seguinte 1 para 16, né? Então, pode ter sido aí... Tinha algumas semanas o
é uma decisão realmente assim, que você tem que estar muito confiante em toda a história para que, de fato, não pudesse ter havido uma reinfecção. Porque se ela estivesse mantendo 1 para 8, 1 para 8, 1 para 8, 1 para 8, aí no final contigo 1 para 16, uma diluição só acima, não configuraria a reinfecção. Aí eu fico mais tranquila. Agora, aparecer 1 para 64, assim, né, dá aquele arrepio. Eu acho que o Vinícius traz uma coisa muito importante pra gente. Eu não coloquei aqui, mas até cheguei a pensar, eu falei, não, deixa para uma próxima. Mas é esse olhar para o contexto da sexualidade, de sexo, que envolve a questão das ISTs. Eu acho que da outra vez que a gente conversou, até toquei nesse assunto, porque esse protocolo aqui, ele traz um capítulo sobre saúde sexual. E realmente é isso, não dá para pensar só em infecção. E isso nos atrapalha, porque às vezes o profissional de saúde tem dificuldade de fazer o atendimento, ou a pessoa tem a dificuldade de vir para ser atendido quando se trata de infecção sexualmente transmissível. É o quê? É vergonha, né? O que vai dizer de mim? O que vai pensar de mim? Porque a minha prática sexual é A, é B ou C, porque eu tenho tal X ou Y parceria. E isso não é incomum, gente. Talvez vocês já tenham ter ouvido de amigos de vocês falarem. Eu fui uma vez fazer uma visita técnica numa unidade para a gente discutir caso de sífilis e a pessoa fez uma fala desse tipo. Porque o pessoal daqui, a gente já sabe, é muitas parcerias. Então a gente não considera cicatriz, aquela questão que eu falei de não considerar a cicatriz e tratar, é porque eu estou preocupada com a transmissão vertical e com o risco da criança lá na maternidade fazer essa punção, da alteração, como a gente já viu que deu. Eu não estou dizendo para vocês que é porque é assim, olha só, gente, porque todo mundo que mora lá na comunidade, na área de vocês, transa com um monte de gente, não se protege, não se cuida, e a gente começar a levantar um monte de juízo de valor em função disso. Mas já ouvi isso, de profissional. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque o momento que ela recebeu lá, que o Vinícius está dizendo pra gente, ela chorou, ela tinha vergonha, ela não queria falar sobre isso. Faz toda a diferença a forma como vocês acolheram e a confiança que ela teve na equipe de vocês. Não é a regra. A gente precisa melhorar e precisa avançar com isso. Então, isso é uma coisa, né? Esse olhar para a questão sexualidade, sexo, e a gente trabalhar bem esse acolhimento, sem preconceito, sem julgamento. E o outro lado é a gente naturalizar também esse lugar entre nós, com a população, com as pessoas que a gente atende, de exames de rotina. Se tem vida sexual ativa e não tem proteção em todas as atividades sexuais, exame de ST de rotina. Tira um peso tão grande das pessoas que às vezes culpabilizam o outro, sabe? É aquela história da mulher de 69 anos de idade que nunca teve relação sexual nenhuma com outra pessoa, a vida inteira dela com o mesmo parceiro, aos 69 anos de idade ele morre, aí descobre que foi pelo HIV. Aí ela vai fazer o exame dela e dá o HIV. Então, assim, é uma ideia para a gente tentar criar nas pessoas. Você faz exame de rotina uma vez por ano, a glicemia, né, a glicose. Você faz o triglicerídeo, o colesterol, porque pode acontecer, são riscos, né? Então é isso. Você faz sexo e nem sempre usa camisinha, não importa o tipo de relação. Ah, não, mas é meu namorado de 12 anos. Ah, é o meu companheiro de 30 anos que eu sou casado. Não importa, é pensando isso. Quem faz sexo na rotina, a importância de fazer exame para as ISTs. É autocuidado, é prevenção, proteção. Esse fluxograma aqui de mesa, na página 11, para quem não olhou, dá uma olhadinha lá, ele propõe um rastreamento para as ISTs, periodicidade para IST. E ele fala, eu só não concordo com a idade, ele fala que menores de 30 anos, menor ou igual a 30 anos de idade com vida sexual ativa, uma vez por ano, fazer exame de sífilis, de HIV. 30 anos, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, essa idade tem que ser uma idade que a gente crie a ideia mesmo, a cultura, independente da faixa etária. Tem vida sexual ativa, faz a testagem como rotina. E a gente incorporar isso também, sem aquela fala preconceituosa, discriminatória, do tipo assim, até parece que teste para IST vai estar prevenindo alguma coisa, né? Se expõe, e aí vem fazer teste. Já ouvi. Fazer teste regular é uma forma de cuidado, é
é uma forma de proteção também. E se você fizer diagnóstico de sífilis, que bom, trate. Você está cuidando daquela pessoa e interrompe cadeia de transmissão. É seu paciente, ano que vem ele voltou no início do ano, tá lá, aumentou a diluição. Você conversa, história, teve exposição. Olha, você se infectou, está com sífilis de novo. Vamos tratar, cuidar. E ir orientando, conversando, porque quem gerencia o risco a uma IST na vida da gente? Nós mesmos, né? Cada um faz o gerenciamento de risco. Isso eu estou falando para IST, mas pode ser para qualquer outra situação também. A gente orienta, a gente cuida, né? A gente estuda, esclarece e a pessoa vai ter a autonomia e tomar as decisões da vida dela. Tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Voltando naquele caso, a gente viu um processo privado, né? A gente ficou explicando como a gente ia conduzir aquilo. Pensando nisso, será que a gente já trata ela de novo? Será que a gente. E aí, quando a gente concluiu também que ela já estava, acho que já estava com 38 semanas. Aí, já está no final da gestação, acho que vale a gente esperar esse dia que vamos ver se o bebê é incompetente. Já estava no final mesmo. Acho que foi muito interessante porque era isso mesmo, né? Se a gente resolvesse também tratar, tipo, ela pode estar deixando passar alguma coisa, deixando de contar alguma coisa, não vamos perder a oportunidade, né? A gente tem aí a possibilidade de transmissão vertical, só que realmente no caso dela, né, fazer o tratamento ali já estava fora do tempo para considerar adequado. Uma coisa que está em discussão também, gente, até aquele último caso ali que eu mostrei para vocês, quando resolve fazer o retratamento dela, o pessoal tem dúvida às vezes se retrata com uma dose de 2.400 ou repete as 3, porque pensa assim, se ela reinfectou, ela está recente de novo, né? Então eu digo para vocês, já ouvi uma vez de uma infectologista, foi até coordenadora do nosso departamento também, uma certa dúvida em relação a isso e até de ficar a cargo da avaliação de quem está fazendo o atendimento. Se de fato você consegue pensar aí numa reexposição e uma reinfecção, e aí vamos fazer uma só, ou se você acha que pode não ter havido uma resposta, embora não teve uma nova exposição, mas o título subiu de novo, e aí a gente vai tratar, e aí você, não, vou fazer uma nova série de 7.200, não estaria errado também. A gente não tem isso fechado no protocolo, tá? Mas a gente vai olhar com cuidado da parte da vigilância, que é isso, se você está tratando, considerando uma reinfecção, eu não vou considerar errado se você fez uma dose única de 2.400, porque você está pensando numa sífilis recente, tá? E tenho conversado isso com o pessoal da maternidade também, para a gente ter esse mesmo entendimento. Agora, se tiver no protocolo assim, numa situação de reinfecção, retratamento pela sua avaliação, faça de novo uma série de 7.200.000, aí eu vou falar para vocês, divulgar isso amplamente para a gente entender que é o que o protocolo está recomendando. Né? A gente vai caminhando de acordo com o protocolo, mas contextualizando. Eu acho que foi o exemplo que o Vinícius traz para a gente terminar aqui e concluindo, foi muito bom porque mostrou para a gente o que é aplicar um protocolo a um contexto individualizado, de uma mulher conhecida deles, com toda uma situação emocional envolvida também, sem estar se expondo com outra pessoa e tudo mais que eles identificaram na história. É isso, sabe, gente? Como é que eu pego isso, um protocolo, que é o que a gente chama de tecnologia leve e dura, e eu trato isso através da tecnologia leve, que é da comunicação, é da relação, é desse cuidado que passa de fato assim, por individualizar, né, caso a caso. Tá bom? Agora só não vamos, gente, inventar e fugir, por exemplo. Recebi a foto do tratamento ontem, que um colega prescreveu, não foi aqui no município, foi no outro município, mas chegou na maternidade, a maternidade me mandou a foto. 1.200.000, 2 doses de 1.200.000 com intervalo de 30 dias. 1.200.000 tipo hoje, daqui a 30 dias, um mês, uma outra dose de 1.200.000. Essa prescrição foi feita durante o pré-natal. E aí a moça chegou para ter o bebê ontem lá no Azevedo Lima. Aí não dá, né? Tá bom? Estamos de acordo? O que é o protocolo de tratamento? Fala, cara. Paciente do Vinícius, ela tá com 38
conversasse, que teve uma relação lá, né? E aí, retratava, porque já está perto dela ter um neném. Ou espera, isso que eu também fico em dúvida, porque depois vai ser considerado tratamento inadequado. Não, mas aí vamos pensar no tratamento. Você entendeu o que a Tata falou? Se a história dela apontasse realmente para uma reinfecção, fosse mesmo 1/64, e a gente está entendendo que foi recente, porque você estava acompanhando, né? Ela reinfectou ali naquele momento. O tratamento dela poderia ser feito com 2.400.000, estaria ok pela dose. Talvez não desse tempo para a data do parto. Então, ela foi tratada. A gente só não conseguiria prevenir ser adequado para prevenção da transmissão vertical. A maternidade iria conduzir, como sífilis congênita, tratamento da criança, mas eu entendo assim, caberia o tratamento dela. Ela, naquele momento, se diagnosticou como uma reinfecção com sífilis, você trata. É igual cancro. Tá com você na sua frente com cancro, já teve sífilis no passado. Tá lá, no teu prontuário, você sabe que já teve. Teste rápido, não vai dizer pra gente. Mas tá com uma lesão clínica. Eu quero VDRL, mas eu trato. Na hora já recebe 2.400.000, tratei e resolvi. Aí eu peço VDRL pra gente acompanhar e vamos conversar com a pessoa da importância do segmento. Os enfermeiros têm falado muito com a gente também dessa dificuldade da pessoa seguir, voltar para fazer VDRL de segmento. Então a gente precisa conversar isso com o pessoal da importância de seguir, de acompanhar, para estar tudo registrado, para a gente saber se um dia, né? De repente você pode vir a pegar sífilis de novo. É importante para a gente ter esse exame seu de rotina, registrado, tá? Tudo bem? Então tá, não quero atrasar mais vocês na hora que a gente tinha pensado aqui para finalizar. Estou à disposição para a gente, como eu falei da outra vez, se for o caso de discutir o caso, ponderar, de repente um caso tipo esse de Vinícius, né? A gente tem a dúvida. Se precisar falar com a gente lá da área técnica também, a gente discute junto com vocês, tá? Que parece fácil, mas não é fácil, tão simples assim, a sífilis, tá bom? Obrigada, gente, pela atenção. Se a dúvida persistir, vocês dão uma ligada para a Fábia, né? A gente pelo menos conversa, discute junto, divide um pouco as angústias. Um abraço, boa tarde. Obrigado, doutora Fábia, de novo. Obrigado a todo mundo por ter vindo aqui.